Uma coisa é criticar outra religião e questionar qual é a intenção da pessoa. Isso eu considero mesmo um problema moral e até pecaminoso. Outra coisa bem distinta é a gente questionar e discutir os aspectos técnicos ou teóricos ou a teologia daquela religião. Isso é necessário e é um dever. Então, esse é um ponto que eu quero que fique claro para vocês, que em nenhum momento que eu falar de outras religiões, vou falar de várias, eu estou criticando ou questionando a intenção dessas pessoas, ou até mesmo a intenção dessa religião. Mas vou estar questionando os pontos de vista dessa religião, sim, estarei questionando. Outro ponto muito importante que eu quero que vocês levem em consideração é que, às vezes, também, há pessoas que acham que nós, calvinistas, somos, vamos dizer assim, calvinólatras. Ou seja, que a gente acha que a gente adora Calvino de alguma forma, ou que a gente coloca Calvino acima das Escrituras. Não é isso. Nós entendemos, e eu tenho essa firme convicção, que o calvinismo é a melhor tradução do cristianismo bíblico. Então, toda vez que eu estiver falando por que o calvinismo diz assim, o que eu estou tentando dizer, o que eu estou me referindo é que, ao traduzir a verdade das Escrituras, o calvinismo afirma X, Y e Z. Tá? Então, não é... Eu vou usar várias vezes o termo calvinismo, a gente vem usando, e isso é um consenso aqui entre nós, e até podemos dizer entre os verdadeiros calvinistas, que nós não estamos hipervalorizando ou colocando o Calvino acima das Escrituras, mas nós entendemos que o Calvino e esse sistema de pensamento que em grande parte derivou de Calvino é a melhor forma, melhor tradução de entender as Escrituras. Ok? Até aí tudo bem? Então, tendo esses pressupostos, vamos seguir em frente. Esse livro, só comentando um pouquinho como é interessante e tem a ver com o que nós vamos conversar, Abraham Kuyper, ele viveu de 1837 a 1920, foi um teólogo e filósofo calvinista holandês, que se envolveu intensamente nas áreas acadêmicas e políticas. Foi líder de um dos principais partidos e membro do parlamento por 30 anos e foi primeiro-ministro da Holanda de 1901 a 1905. Foi editor de 2 jornais cristãos por 45 anos. Fundou a Universidade Livre de Amsterdã e publicou mais de 200 volumes de profunda e desafiadora substância intelectual. E entre os seus principais livros estão Enciclopédia de Teologia, A Obra do Espírito Santo e o clássico devocional Estar Próximo a Deus. E esse livro aqui, que não é tão grande, mas eu acho sensacional. E esse livro, na verdade, é o conteúdo completo das palestras proferidas por ele na universidade, no seminário de Princeton, em 1898. Né? Então, esse texto é antigo, mas vocês vão ver que como incrivelmente ele consegue ser atual. Então, falando de calvinismo e religião, vamos tentar ver alguns versículos da importância da igreja, que vai expressar a religião. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e que é o quê? Coluna e baluarte da verdade. Outro texto, Efésios 3, para que pela graça, pela igreja, aliás, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha que interessante. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Esse aqui também, ainda em Efésios, o verso 20 é bem conhecido, mas o 21 nem tanto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, aonde? Na igreja e em Cristo Jesus. Eu quero
fazer uma breve revisão, vamos dizer assim, isso até guarda uma certa relação com a aula do pastor Heber na semana passada, sobre calvinismo como sistema de pensamento, analisando 3 condições. Como a gente deve avaliar, como o calvinismo, e fazendo a comparação, como o calvinismo avalia e ensina a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro e a nossa relação com o mundo. Então, olha só. O paganismo, ele vê Deus na criatura. Paganismo aqui, a gente está se referindo a todas as outras religiões que não estejam diretamente ligadas ao cristianismo, ou principalmente as religiões orientais, ou também as religiões, entre aspas, naturais espontâneas, aquelas que ocorrem nas tribos indígenas, nos povos em geral, tá ok? Então o que o paganismo faz? Ele vê Deus na criatura. Um exemplo bem forte que vocês conhecem é a religião que está ligada ao hinduísmo, né? Ou o hinduísmo, onde até os animais são deuses, né? Por isso que eles não podem ser mortos ou sacrificados ou usados de outra forma, né? A vida deles vale tanto quanto a dos seres humanos, porque eles também têm Deus, né? O animismo vai ver Deus na natureza. O que o catolicismo vê? Como ele vê? Ele acaba colocando a igreja entre Deus e a criatura. Ou seja, para a pessoa poder ir ao céu, ela precisa da intermediação da igreja, né? Por isso que a pessoa precisa da confissão, o padre, para absolver os pecados, ela tem que ter um mínimo de práticas necessárias para que ela possa chegar a Deus. Portanto, ela precisa da igreja para chegar a Deus. A igreja é um mediador. E no calvinismo, como já foi muito bem explicado aqui, é Deus que vem atrás e é Deus que vai atrás e conquista, vamos dizer assim, o ser humano. É Deus que se comunica ao ser humano e não há intermediação, a não ser de um só, que é o próprio Deus, Cristo Jesus, que é Deus e homem. Então, na relação com Deus, existem essas diferenças de visão, vamos dizer assim, no paganismo, no catolicismo e no calvinismo. E na nossa relação com o homem? Olha que curioso. O paganismo, ele acentua as diferenças. Um forte exemplo disso também são as castas no hinduísmo. Cada pessoa tem um nível de importância, né? O islamismo e o catolicismo acabam acentuando as diferenças. E esse é um desdobramento bem importante do que o pastor falou agora na pregação. Porque olha só, se não é somente a graça, mas é graça, é a graça, mas eu tenho que fazer a minha parte. Se eu faço a minha parte melhor do que você, eu sou diferente de você. Se eu recebo revelações diretas de Deus, e se eu sou ungido pelo Senhor, eu sou diferente de você. E aí nós vamos ver que não é o catolicismo só que faz isso, a hora que faz isso estruturalmente, criando toda uma hierarquia, como se funciona dentro de uma igreja episcopal. Até porque a gente tem outras igrejas episcopais que não só o catolicismo, né? A igreja anglicana também é episcopal. Episcopal, para quem está assim com cara de paisagem aqui olhando para mim, episcopal é quando existe uma estrutura. Então você tem lá, vamos falar da igreja católica, que talvez seja mais fácil das pessoas perceberem. Então você tem o padre, depois do padre você vai ter o bispo, o arcebispo, o cardeal, e vai indo até chegar lá no papa. Então existe uma sequência hierárquica e até dentro dessa hierarquia são os de cima que escolhem os de baixo. Existe então uma hierarquia. Uma coisa que acontece parecido também é no exército, né? Existe uma hierarquia, mas no exército isso está ligado à função, mas isso também vai ter a ver com poder e até mesmo com valor. Esse que é o problema e vai aferir a questão da graça. E isso, já adiantando, tem acontecido em muita igreja evangélica, mesmo que ela não seja episcopal. Quando um pastor é ungido, quando a pessoa fala assim, olha, se você orar com o pastor tem uma oração, que a oração dele, você vai ver que você vai melhorar. Você acabou de criar essa situação, onde se você está acentuando diferenças. E é isso que a doutrina da graça
vem acabar e horizontalizar tudo. Ninguém é melhor que ninguém. Então, a interpretação peculiar do calvinismo, ele condena as desigualdades impostas e dignifica a pessoa. Se Deus habita na criatura, a superioridade divina habita em tudo quanto é elevado nos homens, os semideuses, os heróis, e tudo quanto é inferior será considerado mal, e, portanto, isso vai dar origem das castas, como a gente já conversou. E aí a gente tem mais um ponto muito importante, antes de eu falar do aspecto do calvinismo. O modernismo tenta eliminar as diferenças. Nós já estamos no pós-modernismo, né? Muito provavelmente, quando o Kuyper falou de modernismo aqui, ele estava se referindo à forma de pensar que surgiu na Revolução Francesa. Que isso até é um dos marcos históricos para começar a era moderna. E vocês vão ver que isso está muito presente nos nossos dias. O grande exemplo disso é o seguinte: olha onde foi parar isso. Para que ter diferença entre homem e mulher? São todos iguais. O que o modernismo tenta fazer? Em vez dele igualar os seres humanos, porque eles têm valor como imagem de Deus, e é isso que o calvinismo ensina, o que ele faz? Não pode haver jamais diferença entre os seres humanos, nem de sexo. Numa tentativa de combater o machismo ou tentar desenvolver melhor o feminismo, nós temos esse igualitarismo, que é uma tentativa de redimir o problema, de curar o problema. O modernismo tenta, então, curar o problema vamos dizer assim, do embate social, das diferenças, das castas, desse entrave, dessa luta, anulando as diferenças. E o calvinismo vai falar assim: não, todos são iguais perante Deus. Só existe uma exceção para isso, que é quando o próprio Senhor vai criar hierarquias. E como o Senhor faz isso? Ao reconhecer a função das nações e do magistrado. Mas então aquele que julga e executa a lei, ele não é mais importante. Ele vale igual. Mas essa é a exceção para ver, entre aspas, uma certa hierarquização. Vou explicar mais um detalhezinho para você entender que eu não estou sendo contraditório. Uma coisa que os crentes confundem muito também é o seguinte: a Bíblia diz que toda autoridade é concedida por Deus, certo? Mas daí as pessoas extrapolam e acham que quem está lá é a autoridade. E não é isso que a Bíblia está falando lá em Romanos. O que a Bíblia está falando lá em Romanos 13, tem outras passagens sobre autoridade, é que Deus é quem criou uma estrutura de poder para preservar a vida e tentar manter a justiça. Então, quando uma pessoa está lá, não é que ela tem autoridade, ela está lá para servir a autoridade que lhe foi dada por Deus. Tanto é verdade isso que é só você pensar assim, toda autoridade foi dada por Deus. Aí o cara vai lá para os livros de história e fala assim: nossa, mas Deus escolheu Hitler, como que eu concilio isso agora? Hitler não usou a autoridade que Deus lhe deu, ele usou de outra forma. Então, o calvinismo, o cristianismo bíblico vai fazer o quê? Todos os homens são iguais perante Deus, com exceção de quando Deus impõe, Deus faz a exceção de dar autoridade a alguém. E isso Deus fez espalhado, de forma distribuída na terra, onde Deus permite, reconhece a autoridade do magistrado e das nações. Se você olhar o Velho Testamento inteiro, você vai ver Deus falando com as nações. O Evangelho, a Escritura nunca negou a existência de nações e essa estrutura. Não vou me delongar mais, tem o próximo capítulo do livro seria Calvinismo e Política, que fala exatamente e explica tudo isso. Então, vou até ler a frase para ficar bem claro. Por isso, não podemos reconhecer qualquer distinção entre os homens, exceto a que tem sido imposta pelo próprio Deus, visto que ele deu a um autoridade sobre o outro, ou enriquece um com mais talentos do que o outro. Mas olha agora o detalhe: para que o homem de mais talentos sirva o homem de menos, e nele sirva ao seu Deus. Terceira condição, a nossa relação com o mundo. Então, a visão do mundo, do paganismo e do islamismo é de que o mundo
ele é grande demais e ele é... Eu vou ler a frase do Kuyper que fica melhor. Do paganismo pode geralmente ser dito que ele coloca uma estimativa muito alta do mundo. E por isso, em alguma extensão, ele tanto permanece com medo dele como perde-se nele. Um exemplo simples é pensar daquela religião pagã, onde a pessoa acredita que Deus também está na natureza e quando troveja ou vem catástrofes, a pessoa fica extremamente amedrontada porque interpreta que aquilo é a ira divina ou coisas assim. Então, seria um exemplo disso. Sob a hierarquia de Roma, a igreja e o mundo foram colocados em oposição um ao outro. Ou seja, tudo que não tiver sobre a asa da igreja, ou é demoníaco ou é impuro. Tudo que não estiver sob proteção, influência e inspiração da igreja. Um bom exemplo disso, olha só, essa teoria enfraquecedora foi posta em prática com lógica férrea, não por crueldade, nem por ambição inferior, mas por um propósito elevado de salvar o mundo cristianizado, isto é, o mundo sobre as asas da igreja. Isso aqui é um exemplo clássico da história do seguinte, quando, em nome da religião, eu dominava, punia e cristianizava à força mesmo quem não cresce. Essa é a história da colonização do Brasil, por exemplo. Então, toda vez que alguma religião faz isso, o que ela está dizendo? O que ela está fazendo? Ela está entendendo que só é puro aquilo que está debaixo daquilo que é sacro. Aquilo que não for sacro não é puro. E aí, mais uma vez, a gente vê que nós evangélicos, que muitos dos evangélicos, melhor dizendo, estão repetindo esse mesmo problema. Você já reparou, talvez agora diminuiu um pouco, ou diminuiu porque eu estou mais velho, mas na juventude é muito falado assim, é o mundo, ele é mundano, essas coisas mundanas. Usava-se muito essa expressão, como eu falei, não sei se não se usa mais ou porque agora eu tenho mais de 40, eu não uso mais. Qual que era essa visão? É que tem um monte de coisa do mundo que é impura, então eu não posso estar no mundo. Porque senão vou me contaminar. Tanto é que essa é a ideia do monastério, do monasticismo. O quê? Para eu me purificar, eu preciso sair do mundo. Já o calvinismo, ele reconhece Deus no mundo. Então nós temos que tomar cuidado com a ideia de mundanismo. Quando a Bíblia fala para a gente não amar o mundo e tomar cuidado com o mundo, ela está se referindo ao mundo como sistema de pensamento, não as coisas que há no mundo. O grande exemplo que a gente tem, falando aí, cortando na nossa própria carne, é a questão da arte. Olha como os evangélicos têm dificuldade com a questão da arte. Só pode fazer arte se for sacra. Você aceitaria que um membro da igreja que fosse músico e tocasse na noite? Não tem como. Será que não tem mesmo? Depende que noite, o que ele toca, onde ele toca. Dá para ser artista e ser cristão? Dá, vai ter várias restrições, mas dá. Esse é um bom exemplo de como ficou esse resquício de pensamento em nós. O calvinismo, então, reconhece um santo dever imposto sobre a criação pela ordenança original do paraíso. Tenha domínio sobre eles, quando Deus diz que a gente deve ter domínio sobre a criação. Então, a maldição não deveria mais repousar sobre o mundo em si, mas sobre aquilo que é pecaminoso nele. Então, em vez de um voo monástico sobre o mundo, nós temos o dever de servir a Deus no mundo, em todas as estruturas que for possível. No calvinismo, o cristão descobriu sua alta e santa chamada para consagrar cada departamento da vida e toda energia à sua disposição para a glória de Deus. Resumindo então essa primeira parte. Com Deus, o calvinismo ensina uma comunhão imediata do homem com o eterno, imediata sem mediação, independente de sacerdote ou de igreja. Com o homem, o reconhecimento do valor humano em cada pessoa, em igualdade diante de Deus, com exceção naqueles em que Deus deu autoridade para servir. E com o mundo, a maldição ela é restringida pela graça. E a vida do mundo pode ser honrada em sua independência. Aquilo quer dizer assim, que a vida do mundo precisa ser vivida, precisa ser reconhecida.
e que devemos descobrir os tesouros e desenvolver as potências ocultas por Deus na natureza e na vida humana. Ou seja, que nós estamos no mundo e vivemos no mundo e, na verdade, podemos amar a Deus no mundo. A gente pode até facilmente citar a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, quando ele fala assim, né? Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós fomos chamados, o cristão foi chamado a viver no mundo. E aí então, entrando propriamente nas 4 perguntas importantes que vão definir essa questão de calvinismo e religião primeiro, a religião existe por causa de Deus ou por causa do homem? Ela deve operar diretamente ou mediatamente? Ou seja, mediante alguma intermediação. Outro ponto, ela pode manter-se parcial em suas operações ou tem que abraçar o todo do ser e a existência pessoal? E ela deve ser normal ou anormal? Que quando chegar eu explico melhor essa pergunta. Então, a religião existe por causa de Deus ou por causa do homem? Essa pergunta é fácil de responder, né? Imagino que todos vocês estão pensando assim, é claro, a religião existe por causa de Deus. Mas olha como na prática, muitas vezes as pessoas, e mesmo nós evangélicos, fazemos as coisas por causa do homem. Olha como em muitas igrejas o modelo de culto é baseado no que as pessoas gostariam de ver, receber, sentir e experimentar, ao invés de ser aquilo que Deus pediu para ser feito. Quando mais a igreja faz isso, mais ela está fazendo com que o culto ou a religião seja por causa do homem e não por causa de Deus. O que é curioso é que quando a religião é por causa do homem, normalmente é o seguinte, então a religião ela serve para um alívio, para quem está sofrendo, para quem está com problema, para que a pessoa que está querendo se encontrar, querendo dar um rumo. E aí o Kuyper argumenta muito bem dizendo o seguinte, essa religião que for assim, o que vai acontecer com ela? Ora, a hora que o homem tiver o que ele precisa, ele não precisa mais da religião. Afinal de contas, ela já deu o que ele precisava, agora ele não precisa mais dela. Então o ponto de partida de todo motivo na religião é Deus e não o homem. O homem é o instrumento e o meio. Somente Deus é o alvo aqui, o ponto de partida e o ponto de chegada. A gente não nega que a religião, né, e que o cristianismo e que a fé em Cristo possa nos dar paz, alegria, contentamento, ordem, prosperidade, respostas. Mas a religião não é para isso. Isso é o fruto da prática cristã e não a causa da prática cristã. Uma grande prova de que religião é por causa do homem, vamos lembrar do Pai Nosso. Depois da introdução que se fala Pai Nosso que estás nos céus, as 3 petições, veja aqui elas são referentes. Santificado seja o seu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. As 3 petições apontam para o Senhor, não para nós. Só depois que vem as petições. Então, a criação foi feita por causa do Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19. Salmo 48. Grande é o Senhor em seu nome sobre toda a terra. E assim vai. Então, a religião existe por causa do Senhor, por causa de Deus. Ela deve operar diretamente ou mediatamente, né? Ou seja, ela deve ter um mediador ou não. Primeiro nós já explicamos, o problema de haver um mediador é que isso necessariamente vai gerar diferença entre seres humanos. Né? Se a religião é mediada, existem graus de importância das pessoas. Então, a igreja, ela não é uma instituição para dispensação da graça, como se fosse uma dispensa de medicamentos espirituais. Não há ordem mística espiritual dada com poderes místicos para operar com uma influência mágica sobre os leigos. E tem um outro aspecto muito importante. Isso também vem acontecendo em muitas igrejas. Se a igreja tem um sacerdote e ele tem uma posição especial, ou se eu preciso do rito para poder ser purificado e chegar a Deus, quanto mais dedicado eu for,
mais eu preciso das pessoas e da estrutura. Não é uma questão lógica? Quanto mais eu quiser ser dedicado, ser piedoso, eu mais vou precisar. E isso tem se repetido muitas vezes, a gente vê, não só no catolicismo, mas dentro do movimento pentecostal e neopentecostal. Campanha de oração por tal coisa. Culto com 237 pastores. Eles vão mediar para mim, eu preciso estar lá. Então, esse é um grande problema da mediação, que daí vai se opor a essa graça. Olha quão desastroso é negar o somente a graça. Quando fazem aditivos, como o pastor Jailson falou na semana passada. Um outro detalhe importante para a gente pensar aqui é que talvez você até hoje considerou isso simplesmente como uma questão de costume ou de práticas que foram escolhidas, mas um sistema presbiteriano de governo tem tudo a ver com esse ponto aqui. E quando eu digo presbiteriano, não estou falando da igreja presbiteriana, mas esse conceito, um sistema presbiteriano, se refere ao seguinte. É um sistema federativo também, a gente pode chamar, que é o seguinte. Já que todos os homens são iguais, como que acontece aqui na nossa igreja? Vou citar porque na nossa própria denominação vai ficar fácil para você entender, mas isso não é um pensamento só nosso, mas é uma forma que é um desdobramento disso e tem teologia por trás disso. Como que a nossa igreja funciona? Você elege o presbítero. Primeiro que pode parecer uma eleição de república democrática. Você escolhe o candidato que satisfaz mais os seus interesses. Como a gente chegou a brincar aí, né? Eu e o Aldo fizemos campanha, um ia dar desconto no dízimo, que ia ser só 5%, o outro ia aumentar o copo da Santa Ceia, brincadeiras à parte. E o que acontece? Esses homens, na verdade, o papel da igreja é reconhecer quem é presbítero, não escolher alguém que vai fazer aquilo que você gostaria, como infelizmente eu já fiz, eu votei num presbítero que era jovem para ele representar os jovens no conselho, totalmente errado isso. E aí esses homens são eleitos e, em par, eles tomam as decisões. O pastor não tem voto com mais peso ou peso 2 no conselho da igreja. Na verdade, os pastores nem votam quando a gente tem que tomar uma decisão na nossa igreja, na reunião do conselho. O pastor só vota se não houver consenso e daí ele tem o voto de Minerva, né, que é aquele voto para fazer a diferença. Quando vai ter uma estrutura acima dessa, que é o presbitério, quem que vai lá para o presbitério? Os pastores e pelo menos um presbítero. Se a igreja tiver um pastor, vai um pastor e um presbítero. E aí quando o presbitério vai tomar a decisão, qual é o peso do voto? Igual. Depois disso tem o sínodo e depois o Supremo Concílio. Então existe um presidente do Supremo Concílio na nossa denominação, mas ele não é detentor de nenhum aspecto espiritual. Ele não é concentrador de nenhum tipo de bênção. Ele tem uma liderança, vamos dizer assim, administrativa e até mesmo muito representativa. Esse sistema, então, o que ele tenta preservar? A igualdade das pessoas dentro das decisões dessa comunidade em servir. Um outro aspecto que eu vejo derivado disso é o seguinte também. Eu tinha um amigo na faculdade que falava muito essa frase. Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Um sistema presbiteriano, um sistema conciliar, um sistema de igualdade, não dá poder concentrado na mão de ninguém. Quem manda nessa igreja não é o pastor Heber, nem o pastor Jailson. Nem eu. É o conselho, buscando sabedoria em Deus. Uma forma, então, de evitar que haja mediação. Nós não somos mediadores de Deus para vocês. Nós estamos procurando servir vocês. Tá? Então, isso não é só um costume presbiteriano. Tá? Não, isso é um pensamento teológico ligado à graça e à igualdade do ser humano. E aí, então, a religião, ela pode se manter parcial em suas operações ou tem que abraçar o todo de nosso ser e existência pessoal? Olha que curioso como uma coisa vai puxando outra.
Se a religião é por causa do homem, e existem homens melhores que outros homens, ou mais especiais ou mais ungidos, esses homens são mediadores. E se esses homens são mediadores, eles só cuidam da parte que tem a ver com a religião, o resto não. Então começa numa religião para o homem, que vai levar a diferença de homens, que vai levar então a uma avaliação e uma visão parcial da vida. Ou seja, a religião só serve para os assuntos religiosos. Por outro lado, o que então o calvinismo, o cristianismo bíblico ensina? Que a religião é para Deus, que fez todos os homens iguais e colocou a sua imagem nele. Por isso esses homens não são especiais ou melhores e, portanto, a religião não fala só sobre os aspectos religiosos, mas fala sobre toda a vida. É isso que vocês estão cansados da gente falar aqui para vocês. Mas ainda assim, com tristeza eu tenho que dizer, muitos de vocês não aprenderam ainda. É achar que as coisas de Deus não dizem respeito às coisas da sua vida cotidiana. É achar que a fé não tem a ver como você monta o seu prato de comida. Que a fé não tem a ver como você veste a sua roupa. Que a fé não tem a ver como você faz negócios. Não. Nós precisamos nos esforçar em Cristo, mediante, lógico, a graça, o poder do Espírito, de pensar e viver toda a vida diante de Deus. Isso que o calvinismo propõe. Isso que o cristianismo bíblico propõe. O que é difícil, gente, desafiador, eu quero dar alguns exemplos aqui, é que, como a gente está imerso, vamos dizer assim, na cultura, a gente acaba absorvendo pensamentos de culturas antibíblicas. Isso sim é o mundanismo. Você quer ver um exemplo bem forte de como essa visão toda errada que nós falamos até agora está nas nossas mentes? Talvez muitos de vocês aqui achem que o ofício do pastor é bem mais nobre que o seu. E que o que você faz durante a semana é quase que assim um mal inevitável. Que o bom mesmo era você poder ficar o tempo todo lendo a Bíblia, louvando. Que o trabalho é uma coisa que você tem que fazer, mas não é uma coisa boa mesmo. Bom mesmo. Nossa, feliz mesmo é o pastor Heber, o pastor Jailson e o pastor Sebastião. Que eles podem dedicar todo o tempo deles para Deus. A gente não pode. Fala aí, no fundo você não pensa isso, muitos de vocês? Isso é mentira. Quando você está lá no seu trabalho, servindo bem as pessoas, com honestidade e temor de Deus, você está vivendo diante de Deus e servindo a Deus. Como eu sou médico, eu vou colocar um pequeno exemplo da minha área que vai ficar bem fácil para você. Vamos falar de antibiótico. Quando um antibiótico é criado, desenvolvido, foi dado glória a Deus, mesmo que o inventor seja ímpio. Por quê? Porque o inventor dominou a criação e Deus mandou fazer isso lá no jardim. Aí, quando o cara da fábrica faz certinho e põe tudo que tinha que estar lá e tenta colocar o mais puro possível dentro do comprimido, ele glorificou a Deus, mesmo que ele não tema a Deus. Quando ele refrigera, guarda e transporta corretamente, e a carga não é roubada no caminho, ele deu glória a Deus. Quando o médico ouviu atenciosamente o que a pessoa precisava, fez o diagnóstico porque ele interpretou toda a situação do corpo, usou o conhecimento que outro fez, ele deu glória a Deus. E aí quando o paciente obedeceu o médico, que nem sempre acontece, e seguiu a prescrição e foi até a farmácia, e aí o cara da farmácia entregou o que ele pediu e não tentou trocar para aumentar a margem de lucro dele, ele deu glória a Deus. Toda a vida é vivida diante de Deus. Toda a vida é vivida diante de Deus. Então é isso que nós precisamos ficar firmemente. Se você fala assim, poxa Fábio, tem várias áreas que eu nem consigo imaginar, então peça a Deus. Comece a orar por isso. Se você é professor, como um professor cristão deve pensar? Se você é um administrador, como um administrador deve pensar? Se você trabalha com marketing, com propaganda, como eu devo fazer isso?
Se você é advogado, como eu posso ser um advogado que teme a Deus e teme ao Senhor e não se deixa levar? Quais filosofias, por exemplo, o direito tem que são pensamentos não cristãos que vão fazer eu me comportar de uma forma indevida? Põe a sua cacholinha para funcionar e o seu joelhinho para se dobrar. Clame ao Senhor para que Ele te mostre nisso. Como o pastor explicou no sermão, Ele é o maior interessado em transformar você e eu. Ele não nos amou porque viu algo em nós. Ele quis nos amar para fazer algo em nós. E você vai dar mais, você dará certamente mais glória a Deus quanto mais você conseguir ver todas as faces da vida diante de Deus. Quero esgotar mais um pouquinho esse tema ainda. Aí a gente consegue entender algumas coisas absurdas. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há muito tempo atrás foram flagrados, foi filmado e viralizou, como dizem, no YouTube, nas mídias sociais, alguns corruptos que estavam recebendo uma propina e estavam agradecendo a Deus por isso e pedindo uma nova situação. Não sei se vocês lembram disso. Agora pensa assim, como que um cara desse faz essa oração? Porque pensa, por ele ser hipócrita, você fala assim, mas se ele é hipócrita, ele não ia orar isso. A mente dele é tão dividida e ele acha que aquilo que a igreja está envolvida santifica, que o fato deles e outros irmãos da igreja estarem no poder significa que agora aquelas coisas estavam abençoadas, mesmo que tivesse com coisas erradas. É isso que explica a pessoa orar, agradecendo pelas coisas novas que estavam acontecendo, inclusive a bênção da graninha que estava entrando. Porque ele acredita, sei lá, que é a religiosidade é que tem esse efeito. Como o pastor também citou no sermão, quando eu faço alguma virtude, vem graça sobre mim. Então, necessariamente a religião tem que ser sobre o todo. Os outros três pontos já estão ligados a esse. A religião ela deve ser normal ou anormal, ou seja, soteriológica. Vamos traduzir um pouco isso daí. O grande ponto de partida da doutrina da graça e do calvinismo é que nós temos um problema, que é o pecado. Como de novo vou enfatizar, você só entende bem a graça, como o pastor falou no sermão, se você entender o pecado. Se você acha que há pouco pecado, há pouca graça. Normal de anormal é o seguinte, o ser humano, depois da queda, quando nasce, ele está num estado anormal, não normal. Só que a gente, como essa é a nossa experiência intrínseca, a gente acha que o anormal é normal e que o normal é anormal. Agora chacoalha a cabeça assim para ver se entende. Gente, por exemplo, a morte não é normal. A morte é anormal. É por isso que ela é tão terrível. É por isso que ela é tão chocante. Nós não fomos criados para morrer. A morte é anormal. Pecar não é normal, é anormal. Mas você já reparou quantas vezes a gente tem tratado o nosso pecado como normal? Sabe quando que eu e você fazemos isso? Quando a gente solta a seguinte frase, mas a gente é humano, né? Quando a gente fala é porque a gente é humano, nós estamos chamando o anormal de normal. A tão criticada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Então a religião, ela tem que ser soteriológica, e olha só como ela tem esse pressuposto. Todas as outras religiões vão dizer o seguinte, o homem já tem uma certa capacidade, ele já tem um certo status quo, uma certa condição. Você só precisa tirar o melhor de você. Existe o bem dentro de você, a gente só precisa tirar o melhor.
Isso é o que é muito ensinado, por exemplo, na filosofia do coaching. Você já é bom, só estou amante, você só precisa ser lapidado. Não é isso que a teologia bíblica ensina. A teologia bíblica ensina, como vocês ouviram agora aqui no sermão, nós somos mortos. Nós estamos podres nos nossos delitos e nos nossos pecados. Só Cristo pode nos dar vida. Então, toda a religião, toda a vivência de fé e a experiência religiosa é do quê? É de cura, sempre. Sempre de cura. Isso que a gente sempre usa esse termo aqui, tudo fala sobre redenção. Por quê? Para que o anormal volte a ser normal. Mas Deus, na sua soberania, no seu plano, não escolheu fazer isso num estalo de dedos. Não sei por quê. Tenho uma pequena hipótese. Você já parou para pensar que se fosse extremamente evidente e externo a transformação de Cristo em você, para os outros, isso atrapalharia a questão da fé? Percebo que quem está naquela igreja lá, cara, a pessoa fica muito diferente, parece que a vida dela fica muito melhor, Eu quero experimentar isso aí, ia virar um produto. É claro que Deus não fez só por causa disso. E é curioso a soberania de Deus, que Deus fez de uma tal forma que você experimenta a transformação, mas de uma forma que ela é leve e ela é progressiva, de uma forma que você vê, quem está perto vê, mas quem está longe vê só um pouquinho, mas você também experimenta ainda a persistência do pecado que faz você clamar, se humilhar, chorar, e você vive nessa dinâmica, como já foi mostrado aqui também no sermão do pastor Jailson, que a caminhada cristã ela não é assim, né? Uma linha contínua, diagonal que sobe. Ela sobe, depois ela desce um pouco, depois ela sobe. Ela não volta para trás do que estava, mas ela é uma linha que oscila e vai indo. O Senhor escolheu fazer assim, mas eu quero que você lembre então que a espiritualidade, a fé verdadeira, ela sempre está falando sobre redenção e sobre o resgate do anormal. Não aceite, não acostume com o anormal, porque ele não é normal, é anormal. É muito importante você lembrar e refletir nisso. E aí isso, de novo, tem tudo a ver com os pontos anteriores. Nós não vemos, quando o cristão olha para o mundo, ele não vê um mundo completamente corrompido, no sentido que nada tem de Deus lá. Nós olhamos para o mundo e vemos a beleza de Deus, a criação de Deus, a glória de Deus, mas vemos a corrupção e perigos. E nós temos que aprender a ir para o mundo e amar o Criador do mundo, e não o mundo. Eu vou dar um exemplo, eu citei a questão da comida, para tentar ajudar você a perceber essa questão da fé ser ampla, né? Ser total, não ser parcial. Um texto de João Calvino que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte: se Deus quisesse que a comida fosse unicamente para te alimentar, por que Ele teria feito tantas formas, cores, sabores e texturas? Deus não fez a comida só para você comer. Deus fez a comida para você ter prazer ao comer e dar glória a Ele. E aí Calvino inverte a coisa e fala assim: ai daquele que come e não dá glória a Deus por isso. Isso também seria uma forma de glutonaria. Porque o alimento não foi feito só para você. Ele foi feito para você dar glória a Deus por ele. Calvino fala a mesma coisa nesse mesmo livro sobre vestuário. Ele fala que o vestuário não foi feito só para cobrir ou para aquecer. O vestuário tem a ver com decoro, com respeito, mas até mesmo com encantamento. Não é pecaminoso que a roupa seja bela e encante. Posso usar sim de uma forma que eu me torne o alvo, mas existe um limite dentro disso, né? Falo isso principalmente para as mulheres que estão mais focadas nisso, mas também se tiver uns metrosexuais aí
que estão bastante focados nisso, também pode aprender dessa forma aí. Você pode usar roupa, tem um limite para esse capricho. Tá? Tem a ver com o decoro, tem a ver com proteção, mas também tem a ver com beleza, com arte. É uma forma de pensar e de pensar em redenção na parte de vestuário. Da ciência é muito fácil, a gente já explicou. Toda vez que o homem tenta dominar a criação, ele está dando glória a Deus. Por isso que é perfeitamente possível um cristão estar envolvido com ciência. É muito tranquilo isso. Então, a religião existe por causa de Deus ou por causa do homem? Por causa de Deus. E isso está por trás da doutrina da soberania de Deus, que Deus é tudo em todos e preenche todas as coisas. A religião deve operar diretamente ou mediatamente? Não, ela deve operar diretamente, sem intermediários. E se você não fez essa conexão, eu ajudo você a fazer agora. Isso tem totalmente a ver com a doutrina da eleição. Como assim, Fábio? Ora, é o Senhor que vem. É o Senhor que escolhe para transformar em algo. Não há mediação. Por isso que a doutrina da eleição guarda estreita relação com essa questão de que não há mediação. É o Senhor quem chama, não há mediador. Nem quando nós anunciamos o Evangelho para alguém, somos nós os mediadores. Nós somos só canais. Porque é o Senhor quem converte. E você ganha a honra de ter sido coparticipante dessa obra. E aí você fica livre do peso de que, será que eu não preguei direito, por isso que ele não foi salvo? Você não precisa carregar esse fardo. Você luta para dar glória a Deus anunciando a verdade. Mais uma conexão. Quando você prega e a pessoa não creu, foi dado glória a Deus? Foi, não tenha dúvida disso, porque você anunciou. Ela pode manter-se parcial em suas operações ou tem que te abraçar o todo do nosso ser? Tem que abraçar o todo. Uma doutrina que está totalmente ligada a isso é a da graça comum, que sustenta o quê? Que o Senhor está controlando todo o universo, refreando o mal, e Deus está assim e domina sobre todo o mundo, e nós não precisamos ter medo do mundo e nem se esconder do mundo. E ela deve ser normal ou anormal, né? Então ela deve ser soteriológica, ela deve resgatar do anormal para o normal, lembrando que anormal é o nosso estado, e anormal é para onde Deus está nos levando, que tem totalmente a ver com a doutrina da regeneração e santificação. Com isso, a gente vê que a gente volta ao versículo inicial, de como a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Não a igreja que faz mediação, a estrutura eclesial, mas o conjunto de salvos de todas as eras, em todos os tempos, em todos os lugares, são instrumentos para sustentar, divulgar a verdade. É a igreja que mantém a verdade de Deus espalhada na terra, preservando a Escritura, pregando a Escritura, anunciando o Evangelho. Foi assim que Deus escolheu fazer. E é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. E, enfim, tudo isso é feito por causa da glória dele, como diz Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Pessoal, já são 12:40, mas eu quero abrir só pelo menos para 2 perguntas, a gente gastar aí no máximo 5 minutinhos e a gente encerra. O assunto era denso, eu procurei dar bastante ilustrações para que ficasse claro para você. Corri um pouco para a gente conseguir ver tudo, mas se você tem alguma dúvida, algum questionamento e quiser colocar agora, rapidamente, a gente pode tentar te ajudar. Alguém? Só você erguer a sua mão que o Ricardo vai te levar aí o microfone. Tranquilo? A fome está maior que a curiosidade? Então, ok. Então,
Eu vou orar por nós, então, e a gente encerra. Eu vou ficar aqui um pouquinho na frente, se você quiser vir tirar uma dúvida e tal, eu fico à sua disposição por um tempo aqui, tá bom? Senhor, obrigado, porque a religião é para o Senhor. Obrigado, Pai, porque ninguém está entre nós e o Senhor, a não ser o teu amado Filho Jesus. Obrigado, Senhor, que os teus ensinos não dizem respeito só aos nossos domingos, mas sobre toda a nossa vida e toda a nossa existência. Obrigado, Senhor, também, porque o Senhor tem o poder de nos levar de volta para o normal. Te agradecemos que o Senhor, com muito amor, planejou isso desde a fundação do mundo e nos amou de uma forma inexplicável, dando o seu próprio Filho por amor de nós e nos amando quando éramos inimigos. Nós te agradecemos muito, Pai, por esse amor grandioso, pela obra perfeita de Jesus Cristo. Eu suplico, Senhor, que o Senhor nos alimente mais e mais com essas verdades, para que o nosso coração, Senhor, se encha de alegria e transborde em nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossos afazeres. E assim, Pai, a multiforme graça e sabedoria do Senhor se manifeste por onde a gente for. Ajuda-nos, Pai, a sermos canais de bênçãos para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Em nome de Jesus, amém.